mensagem, porque há coisas que Deus nos protege que a gente nem sequer imagina. E depois, quando aquilo passa por você, você fica se perguntando, meu Deus, que livramento na minha vida. Hoje você vai descobrir, através de sinais e através de circunstâncias, como que Deus está te livrando de coisas que você não enxerga com o olho natural, mas que talvez lá na frente você vai ver o porquê. A gente muitas vezes fica chateado quando uma coisa não dá certo, quando um plano que a gente tem sai pela culatra, como diz, mas em todas as coisas, Deus tem um plano. E eu gostaria que você hoje, você vai aprender a ver a mão de Deus, a mão protetora de Deus. Você vai aprender hoje que tem certas coisas que é Deus na sua vida. É Deus te guardando, é Deus te protegendo. E tem coisas que não é sobre você. A proteção não é relativo a você propriamente. Indiretamente, sim. Mas não diretamente. Às vezes é Deus guardando um filho seu. Às vezes é Deus guardando seu cônjuge. E às vezes é Deus guardando coisa, sabe, que você nem imaginava que poderia ter um perigo naquilo. Deus ali te guardando, Deus ali te protegendo, Deus ali te sustentando. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E eu gostaria de pedir a cada pessoa que está aqui nessa live que deixasse a sua curtida. Você vai gostar muito dessa palavra, porque tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não imagina que é Deus, mas é Deus. E digo mais, pode ter inclusive anjos que foram enviados por Deus para trabalharem nessas coisas aqui que nós iremos falar hoje. Por isso, deixa a tua curtida nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu nunca vou querer atrapalhar você em nada. Eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para ser bênção na tua vida. Então te inscreve no canal que só vai acrescentar. Aqui tem orações, tem palavras de direção. Aqui eu falo de Cristo, da palavra e tenho certeza, só vai ser bênção na tua vida, ok? Então preste atenção, tem um texto que é o Salmos 91, verso 11 e 12, que você já deve conhecer esses versículos, mas é importante você ouvir. Diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos, em todos os teus caminhos. Deus envia anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Todos os teus caminhos. E diz aqui, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Deus não faz o trabalho sozinho. Ele envia anjos também. Ele envia anjos para te proteger. Ele envia anjos para estarem contigo. Amém? Então, 4 portas que nós iremos falar hoje. Primeiro, portas que se fecham. Portas que se fecham. Entenda uma coisa, porta que se abre é provisão de Deus. Porta que se fecha é livramento. Eu vou repetir. Porta que se abre é provisão de Deus. Porta que se fecha é livramento. Essa porta fechada, que você esperava, sabe, que essa porta tivesse aberta para você, que você esperava entrar por essa porta fechada foi um livramento. Essa porta fechada foi a mão protetora de Deus na tua vida. Eu gosto muito de interpretar as coisas, sabe, que Deus faz na minha vida, que Deus me direciona, que Deus está falando. Quando eu estou lendo até a Bíblia, sabe, eu procuro ler não por ler, mas ler para entender o que Deus está falando comigo através daquela palavra. E você tem que ver que as portas têm uma legenda. Todas as portas são legendadas. Portas abertas, provisão. Portas fechadas, livramento de Deus. Então, enquanto você fica assim,
chorando por uma porta que se fechou, triste por algo que você não gostaria que se fechasse. Ao mesmo tempo, sabe, Deus está dizendo para você, filho, eu fechei porque eu te amo. Eu fechei porque eu estou vendo coisas aí atrás dessa porta que você não está vendo. E um detalhe, eu estou sempre afirmando isso. Gente, nem tudo é só sobre a gente. Esqueça, sabe? É que a gente tem uma visão muito egoísta do que acontece com a gente. A gente tem uma visão muito egoísta, então a gente só pensa que a gente, sabe, a gente foi afligido, a porta se fechou para a gente, não deu certo para a gente. Bom, pode não ter dado certo para você, mas deu certo para outra pessoa. Pode não ter dado certo para você, mas deu certo para um filho seu. Deu certo para outra coisa que você nem imagina. Então nós temos que aprender, sabe, a olhar para as coisas de acordo com uma perspectiva divina. Portas fechadas são livramento de Deus, ok? Então é Deus te protegendo. Escreve aqui nos comentários isso, porta fechada é livramento de Deus. Então para de ficar aborrecido que esse negócio não deu certo, tá? Para de ficar aborrecido que esse noivado não deu certo. A porta fechou. Não vou ficar do lado de fora da porta chorando. Eu vou procurar outra porta aberta para mim. É essa a visão, a perspectiva e a ação correta que eu preciso ter na vida. Segunda coisa, movimentações em massa. O que são movimentações em massa? Quando Deus está te protegendo de algo, vai ter muita coisa se movimentando. Tipo, alguém que trabalhava para você não vai mais trabalhar, ou você é demitido e ao mesmo tempo, sabe, tem uma situação ocorrendo em casa e daí o banco liga para você falando que você tem que acertar um débito lá. Ou seja, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Tava tudo calmo, estava tudo sereno, estava tudo lindo, mas de repente, sabe, parece que virou. Tava um sol bonito na sua vida, o sol da tua vida, e de repente fechou o tempo, começou a fazer barulho no céu e veio aquela tempestade e estava um sol bonito. Movimentações grandes, em massa, são sinais que Deus está te protegendo de algo. São sinais de que Deus está querendo dizer para você, busca abrigo, te entrega mais a Deus, te entrega mais a Deus. Eu tenho algo para te falar, eu tenho algo para ministrar o teu coração, eu tenho algo para resgatar dentro de você, que talvez você tenha perdido. Entende? Às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida, é que nem eu ministrei na oração da manhã, inclusive se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, que eu falei sobre a dor, as aflições. As dores e as aflições são professores da nossa vida. Porque Deus permite as aflições e as dores da vida para a gente ter mais compaixão, para a gente ser mais humano, para a gente não ser tão orgulhoso, tão egocêntrico, sabe? Tem coisas que acontecem na vida da gente que é para quebrar a gente mesmo, quebrar por dentro. É para quebrar mesmo, para arrebentar tudo dentro de você. Infelizmente, a Bíblia fala da soberba da vida, né? E, sabe, é muito fácil a gente ficar orgulhoso, gente. É muito fácil a gente ficar soberbo. É muito fácil a gente ficar de nariz empinado. Às vezes você vê uma pessoa, né? Ela melhora um pouquinho de vida. Só um pouquinho, ela melhora isso aqui de vida. Ela já acha que, né? O mundo inteiro tem que se render a ela e que ela é um reizinho, né? É isso que acontece. Então, às vezes, Deus permite as aflições da vida, Ele permite as dores para quebrar a gente por dentro. E é Deus te protegendo, sabe por quê?
Porque se Deus não te quebra agora, no sentido, sabe, não no sentido de te destruir, mas no sentido de permitir algumas coisas na tua vida, você não está preparado, sabe, para outras coisas. Às vezes Deus precisa... Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro que fala sobre o esmagamento, né? Tem coisas que Deus precisa esmagar, gente. Eu acredito hoje é necessário, eu entendo isso. Às vezes Deus precisa esmagar a gente se sentir um pouco humilhado, a gente se sentir um pouco frustrado, a gente tem que aguentar certas coisas. Deus permite. Deus permite para trabalhar em nós, para nos proteger de algo lá na frente. A terceira coisa que eu acredito que é Deus te protegendo é quando Deus permite que você veja algo, seja num lugar ou seja em alguém. Quando Deus permite que a gente veja uma coisa, aquilo ali, sabe, por mais que você diga, puxa, eu não gostaria, né? Eu não gostaria de ter visto isso, mas viu. E viu, Deus mostrou algo para você, para que você mude seu caminho, para que você mude seu posicionamento, para que você seja mais prudente. Então é Deus te protegendo. Ele permitiu até mesmo que certas coisas chegassem no teu ouvido para você mudar a tua postura, para você mudar seu comportamento. É por isso, certo? Às vezes a gente entende, puxa, por que Deus permitiu isso? Deus permitiu porque Ele viu algo na sua vida. Ou, como eu disse, em coisas que você não entende. E tem uma coisa que eu tenho trabalhado numa mensagem sobre os caminhos de Deus. Não está pronta essa mensagem ainda, talvez até disso saia um livro. Mas eu tenho pensado muito sobre os caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus são misteriosos para a gente. A gente sempre tem um plano, né? De sair do ponto A e ir para o plano do ponto A e ir para o ponto B. É o plano, a gente faz um plano na nossa cabeça. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Deus muda as coisas. Porque Ele é um Deus de mistério. Então, às vezes, em vez de eu ficar revoltado com algo, certo? Eu tenho que descansar em Deus. Porque os caminhos de Deus são perfeitos. O meu não é. Mas o caminho dele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então, não adianta nem a gente ficar aborrecido. É confiar no plano de Deus. E a quarta coisa, tá? Que é Deus te protegendo. É Deus te protegendo. É Deus te protegendo de algo. É quando você entende que você não se manda. Que todo o controle está nas mãos de Deus. Quando você entende isso, é Deus te protegendo. Sabe por quê? Porque você chegou num lugar da vida onde você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, não você. Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está te protegendo. Ele está te protegendo porque Ele sabe, meu filho está aprendendo a caminhar comigo. Minha filha está aprendendo a caminhar comigo agora. Às vezes Deus precisa, sabe, nos fazer totalmente dependentes dele para nos proteger. Porque se a gente for pelo nosso próprio olhar, pela nossa própria visão, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, Deus te protege de algo quando você está em total dependência dele e você não, como diz, você não chia mais, como diz o gaúcho. Você não chia mais com as coisas. Você entende. Deus tem um plano. Deus sabe o que faz. A mim cabe obedecer, continuar amando a Deus, continuar servindo as pessoas. Minha vida está na dependência de Deus. Não vou fazer mais planos assim para a minha vida, a não ser os planos que Deus colocar no meu caminho. É assim, é desse jeito. Então guarda essa palavra no teu coração, porque Deus está querendo falar com alguém. É assim. Quando você está totalmente dependente de Deus, isso é Deus te protegendo. É Deus, porque houve uma mudança no seu coração. Houve uma mudança no seu coração. E você entende, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Eu não sei nada. Quem sabe é Deus. É incrível, né? Quanto mais conhecemos de Deus, mais sabemos que não conhecemos. É coisa mais incrível. Quanto mais eu acho que eu sei, eu não sei. É verdade.
Quanto mais achamos que sabemos, não sabemos. Porque Deus é muito maior. Então, sabemos um pouquinho, só um pouquinho. E já ficamos espantados, não é verdade? E eu quero fazer uma oração de proteção por você. Eu quero fazer uma oração colocando você e sua família nas mãos de Deus. E eu tenho 2 convites para você. O primeiro convite é: vem se tornar aluno da nossa academia, Academia Quindo Global. O link está aqui na descrição do vídeo. Vem crescer no discernimento espiritual com a gente. Você vai aprender muito. Você pode ter certeza que você vai aprender muito dentro da academia. O link está aqui ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. E em julho eu estarei nos Estados Unidos com uma escola de profetas, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você que mora na América, vá lá no meu site e faz a inscrição tua e da tua família, certo? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, nos ensina a entender todas as movimentações da nossa vida. Pedimos que o Senhor proteja essa casa e proteja essa família. Livra eles de todo mal e livra eles de todo laço de Satanás, de todo engano, de tudo aquilo, Pai, que pode parecer de Deus e não é de Deus. Por isso, Pai, queremos entender que portas fechadas é livramento, é cuidado, é o Senhor nos guardando, é o Senhor nos protegendo e vamos confiar nos planos do Senhor. No nome de Jesus, Pai, que a paz reine, que a alegria reine, que a vida de Deus reine em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa live com outras pessoas e vem orar conosco aqui, 18 horas. Eu estarei orando aqui junto com você. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo, nos encha da tua presença, nos encha da tua graça e do teu favor. E nós oramos para que a vida extraordinária de Deus toque em todas as áreas da nossa vida. Nós apresentamos diante de ti todos os nossos pedidos, toda a nossa oração, entrega, clamor, e te pedimos o teu favor. Te pedimos, Pai, e profetizamos em nome de Jesus bênçãos sobre a vida espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamentos, saúde e justiça e livramento. E damos bem-vinda ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele fale conosco, para que Ele nos dê direção. Colocamos nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. E te pedimos, ó Deus, libera o sobrenatural. E todo aquele que está doente, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, afadigado de muitas coisas, que nesse momento receba alívio, que todo jugo seja quebrado, que toda oposição espiritual saia do caminho. E nós declaramos, Jesus é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Hoje é o primeiro dia do nosso propósito de oração da vida extraordinária. Estou em oração e jejum nesses 21 dias, clamando por 7 áreas da nossa vida. Eu creio que Deus é Deus que responde. E eu creio também que assim como Daniel, ele orou por 21 dias buscando uma resposta do céu, e a resposta veio, através da oração e do jejum, nós também teremos resposta. E eu volto a dizer o que eu falei na oração da manhã. Só a oração é como se fosse um motor só. Quando você coloca o jejum junto, é como 2 motores trabalhando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E estamos orando
e profetizando em nome de Jesus. E essa planilha você pode baixar gratuitamente no meu site www.vinicius17.com.br. Olha só, aqui você vai colocando seus pedidos, todas as necessidades que ao longo desse propósito você vai lembrando, espiritual, na sua família, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo você vai marcar. Não conseguir baixar no site, pega uma folha em branco e faz uma planilha como essa, certo? Mas não deixa de apresentar diante de Deus. Eu creio que nessas petições nós teremos grande vitória. E um detalhe, esteja ao vivo junto conosco. Faça um esforço. Se não conseguir, tudo bem, assiste depois. Mas se puder, faça isso como disciplina espiritual na sua vida. Deus me deu uma palavra. 5 coisas a serem lembradas durante a crise. Todos nós enfrentamos dias de tensão, crises, seja financeira, seja familiar, seja emocional. Mas como vencer essas crises? O que nós devemos lembrar quando passamos por crises? A primeira coisa que você tem que entender é que as crises não surpreendem a Deus. Deus já conhece elas antes delas acontecerem. E tem um texto da palavra que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. O que a Bíblia está dizendo é: você não deve se apavorar quando a crise aparecer. Não estranhe, porque isso faz parte da sua caminhada, isso faz parte da sua jornada. E algumas coisas devem ser lembradas quando estamos enfrentando uma crise. A primeira delas é que Jesus experimentou também numerosas crises. Em Mateus capítulo 27, do 40 ao 43, fala sobre a ressurreição de Jesus. E até na sua ressurreição, ele enfrentou crises. Entenda uma coisa, parecia que tudo ia acabar na crucificação. No entanto, mesmo na crucificação, ele foi zombado e escarnecido por quem estava ali. Um dos ladrões, fora as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena. E depois da ressurreição, teve alguns que não creram. Ou seja, Jesus enfrentou crises em toda a sua trajetória. Por quê? Porque toda trajetória de sucesso vai haver crises. E a forma como nós respondemos a essas crises é que vai ditar se vamos vencer ou se vamos estagnar. Eu creio que Deus, Ele não vai permitir uma crise para lhe estagnar. Mas as crises também, elas vêm para nos projetar para algo maior. E se Jesus enfrentou crises e venceu, Ele é o nosso exemplo, nós também podemos vencer. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo campeão tem circunstâncias difíceis para superar. Se você olhar para Daniel, ele experimentou a crise ao ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus enfrentaram a fornalha. Jó vivenciou a perda total dos filhos e dos bens. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de fome quase extrema. Ou seja, todos aqueles que venceram, eles tiveram que passar pela crise. Então a crise, ela também é a dobradiça da minha promoção. Se você está passando por uma luta hoje, não é para você se desesperar. Não é para você pensar em largar tudo, em desistir, em abandonar o barco. Não. É para você lutar. Porque essa crise, ela não veio, sabe, para te destruir. Ela veio, na verdade, para ser uma dobradiça da sua promoção. Então, creia. A terceira coisa que nós temos que lembrar na crise
é que teremos uma companhia para atravessar cada uma das situações difíceis que a gente enfrenta. Ou seja, não estaremos só. É como diz o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na crise, eu posso contar com a presença gloriosa de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu posso afirmar para você que em momentos onde me senti sozinho, fraco, desanimado, ali eu senti a presença de Deus me fortalecendo, me capacitando. Eu nunca vou esquecer um dia onde eu estava no meu quarto orando e de repente a presença do Espírito Santo entrou. E quando a presença do Espírito Santo entrou, levou embora completamente a tristeza, a dor que estava na minha alma e me encheu de fé, me encheu de expectativa, me encheu de ânimo. Eu creio na presença manifesta de Deus. Nós não estamos sozinhos. Não importa o que você estiver passando, não importa o exército que você estiver lutando, Deus é maior na sua vida. E digo mais, nós não podemos ficar olhando para o problema. Nós devemos confiar que Deus já enviou anjos para cercar a nossa vida e para lutar por nós. Confie nisso em nome de Jesus. A quarta coisa que você tem que lembrar quando está passando por uma crise é que essa crise vai passar. A Bíblia diz no Salmos 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então essa crise vai passar, ela vai passar. Nós pensamos que a crise vai ser eterna, que entramos dentro daquele buraco, agora não vamos sair. E eu venho aqui lhe dizer que você vai sair em nome de Jesus. Essa crise não irá se manter na sua vida. Maior é Deus, e Ele vai dissuadir toda a contrariedade contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa que você tem que lembrar, aumente seu tempo no lugar secreto, seu local de oração, porque durante a dificuldade, Deus trará proteção à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma palavra profética, você vai vencer essa crise. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você, já deixa sua curtida nesse vídeo e me ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, certo? É um propósito que o Senhor colocou no meu coração, 21 dias orando pela vida extraordinária. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixe agora. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e baixe a sua planilha, certo? E preencha ela. Faça os seus pedidos de oração e vamos apresentar a Deus, tanto no início da oração quanto no final. Amém? Quero falar rapidamente também dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, para edificar a fé das crianças. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho não se desviará. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Se você quiser levar o kit inteiro para enriquecer a sua fé e a fé da sua família, vá lá no meu site e adquira. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje eu dei início ao treinamento profético dentro da academia aqui no Global. Eu não gostaria que você ficasse de fora, porque todas as dúvidas que você tem do ministério profético, você vai tirar durante esse treinamento. O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Vem se tornar aluno da academia aqui no Global, vem caminhar conosco, você vai ver que bênção que vai ser para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Amém? Tudo que eu sei do profético, eu vou compartilhar dentro desse treinamento. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. E quarta-feira estarei em Ribeirão Preto, junto com meu amigo, pastor Arão Henrique Xavier, na Prosperity Church. Vai ser maravilhoso. Amém? Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos andar juntos em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza.
o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar agora por cada área. Eu vou estar orando e profetizando. Você também pega aí agora a sua planilha e nós vamos levantar um grande clamor em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, justo e poderoso, toda crise já tem hora, já tem dia para acabar totalmente. E nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Nós cremos, aquele que está conosco, a sua presença está na nossa vida. Por isso, Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração. Nós nos colocamos diante do Senhor e profetizamos uma vida extraordinária na nossa vida espiritual, vida extraordinária na família, vida extraordinária nas finanças, vida extraordinária nas emoções, vida extraordinária nos relacionamentos, vida extraordinária na saúde. E nesse momento eu oro agora declarando que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, renda-se a Jesus Cristo. E toda pessoa, meu Deus, que tem algum tipo de impossibilidade no seu corpo físico, que haja cura agora, que haja milagre no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos vida extraordinária para a justiça e livramento do Senhor na vida dessa pessoa. Cobre essa família com o teu precioso sangue, Pai. E eu peço tua bênção, eu peço céus abertos sobre a vida deles em nome de Jesus. E declaramos a paz que excede todo entendimento. A luz de Jesus Cristo entre nesse lugar e traga vida a essa pessoa. E eu profetizo o fim dessa crise e o começo da tua promoção. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você foi abençoado? Então abençoe alguém. Compartilhe essa oração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês aqui ao vivo, em nome de Jesus. Até mais. Você já se sentiu deslocado em um lugar? Deslocado em uma mesa, sentado com algumas pessoas? Até mesmo um lugar que era familiar para você. Um lugar que você estava acostumado a estar. Um lugar que você tinha prazer de estar. Mas de repente parece que mudou. Você não tem mais aquela vontade, você não tem mais aquele ânimo para estar ali naquele lugar ou com aquelas pessoas. O que mudou? Será que foi as pessoas? Será que foi o lugar? Ou existe alguma coisa que Deus está falando com você? Algumas pessoas pensam que Deus não fala. E eu venho aqui lhe dizer que Deus fala e fala muito. Algumas pessoas pensam que Deus não tem projetos adicionais para a nossa vida. Bem, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 que Deus tem planos muito maiores para nós e coisas inclusive que nós desconhecemos. Em Efésios 3:20, a Bíblia nos diz que até aquilo que nunca se imaginou e não entrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você não sabe de tudo na sua vida. Você não sabe do amanhã. Eu não sei, mas Deus sabe. E muitas vezes, algumas mudanças são necessárias na nossa vida. E às vezes, é outra informação que Deus está querendo trazer para a gente. Se você, que está aí me ouvindo, se sente deslocado no seu trabalho,
na igreja, com o convívio de alguns amigos e até mesmo da sua família, e você não sabe bem o porquê que você está sentindo aquilo, o porquê que você está com aquele sentimento dentro do seu coração, porque não foi algo produzido por você. Eu quero lhe dizer que esse sentimento que você está deslocado, ele tem pelo menos 3 significados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E no final, eu quero fazer uma oração por toda pessoa que está cansada, que está sobrecarregada. Eu quero fazer uma oração por toda pessoa que está buscando uma direção de Deus, uma direção do alto. Então, fica aí até o fim. Inclusive, vou estar orando pelos enfermos, no nome de Jesus Cristo. Quero pedir a você que está entrando, que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus fala conosco. Deus fala com todos nós. Com todos nós. Nós só precisamos parar e observar o que Deus está querendo falar. As coisas mudam, não são estáticas, existe um movimento e existe planos e missões que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nem tudo é só sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso querer ou nossa vontade. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Em Ruth capítulo 1, do verso 13 em diante, tem uma passagem. Eu quero falar exclusivamente de uma pessoa hoje chamada Noemi. Essa mulher de fé. Essa mulher que fez mudanças significativas, que foi muito corajosa na vida dela, e ela se sentiu deslocada no lugar que ela estava. E ela descobriu que havia uma promessa de Deus no meio disso tudo. Todo o cenário estava mudando, as circunstâncias que ela estava vivendo eram talvez paralisantes para a maioria de nós. Mas ela tomou uma decisão. E às vezes, quando você se sente deslocado, você também precisa tomar uma decisão. Porque o nosso Deus é dinâmico e Ele tem projetos para a nossa vida que nós nem sequer imaginamos, mas precisamos conhecer. Manda, inclusive, esse vídeo, compartilha com alguém próximo de você que está passando por um momento de incerteza. Uma pessoa próxima de você que tem decisões importantes para tomar e que ela não sabe, mas talvez através dessa palavra ela venha entender que Deus quer falar com ela. Olha o que está escrito em Ruth, capítulo 1, verso 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Interessante. Noemi havia perdido o marido, havia perdido os filhos, e agora estava ela com as noras. E ela poderia ter ficado estagnada, ela poderia, ter trabalhado na terra que o marido e os filhos trabalharam e conquistaram, porque ela já veio de uma mudança. Ela veio da terra de Judá para as terras de Moabe, e ali aconteceu infortúnios na vida dela, houve situações que ultrapassaram o que eles haviam projetado para a vida deles. Mas eu amo essa passagem porque diz que Noemi tomou uma decisão. Ela ouviu falar. Ela discerniu que Deus estava visitando a terra dela e ela pensou: eu não vou ficar aqui. Agora meu marido não está aqui, meus filhos não estão aqui, esse lugar não faz mais sentido para mim. Noemi se sentiu deslocada. E foi lá, na terra de Judá, que junto com Ruth, porque Orfa não a acompanhou, mas junto com Ruth, a sua nora, Deus a abençoou.
porque lá Ruth conheceu Boaz, e depois você pode ler o capítulo inteiro, o livro inteiro de Ruth, você vai ver como Deus é fiel. Como Deus é fiel e como nós temos que ter um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Noemi decidiu não ficar estagnada. Ela decidiu não ficar em um lugar onde ela não estava mais se sentindo em paz, ela não estava mais alegre, não satisfazia mais ela, nem os bens, a terra, o patrimônio, nada do que ela tinha significava mais para ela o que antes significava. Ou seja, as coisas estavam mudando e ela sentiu que era necessária uma mudança na vida dela. Ela sentiu que ela precisava mudar de direção, que ela precisava mudar de rumo, que as coisas não poderiam ficar como estavam. Então, ela mudou e Deus a abençoou tremendamente. Às vezes, por nós não mudarmos, nós não acessamos bênçãos maiores. Sempre que você se sentir deslocado, existe pelo menos 3 coisas que Deus ele está querendo falar com você. A primeira coisa que Deus pode estar querendo falar com você é que aquele lugar não é mais para você. E é interessante quando um lugar não é mais para a gente. Parece que Deus retira o nosso coração dali. Sabe? Parece que você não tem mais o mesmo amor, o mesmo apego. Parece que o lugar que antes era colorido, agora é preto e branco. Tudo porque Deus está lhe movimentando. E algumas pessoas, eu encontro muita gente assim, acaba vivendo uma vida de estagnação. Vivem travados, vivem paralisados. Por quê? Porque em um dado momento que foi necessário fazer a mudança, não mudaram. Isso acontece com muita gente. A pessoa deveria mudar de emprego, às vezes mudar de cidade, ou às vezes sair de uma mesa, ou sair de um lugar que não está fazendo bem para ela. Mas, sabe aquela coisa, e se não der certo? E o que vão achar? E o que vão pensar? Ei, tem coisas que Deus fala com você e você não pode ficar dando explicação, sabe? Para todo mundo. Porque Deus falou com você, Deus direcionou você, Deus está ministrando aquilo no seu coração. Então, há certas coisas que nós não entendemos o porquê. Eu mesmo, na minha vida, já houve muitas movimentações, muitas. Quando eu vim do Sul para cá, depois tirei um tempo no Sul, agora estou aqui de novo. Mas não sei, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero seguir a direção do Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor e Deus sabe todas as coisas, sabe? Porque a gente pensa o seguinte, que, bom, eu tinha esse pensamento antes, então, né? A gente pensa o seguinte, não, eu tenho que construir uma casinha aqui nesse terreno e aqui eu vou criar meus filhos e aqui eu vou viver toda a minha vida até a minha velhice. Para uns é isso mesmo, mas não é para todo mundo. Às vezes, quando um lugar não faz mais sentido para você ou quando você se sente deslocado, é Deus falando com você, que é necessário uma mudança. É necessário, sabe, você parar, buscar o Senhor e buscar a direção de Deus para a sua vida, para ver o que Deus vai falar contigo, o que Deus vai te direcionar, como que Deus vai te guiar, o que Deus vai mostrar para você, sabe? Porque as mudanças acontecem. Elas não são ruins. Elas são, na verdade, poderosas para mudar nossa vida, para mudar nossa realidade, para transformar, muitas vezes, coisas que às vezes a gente nem pensa e nem imagina. Até porque nós pensamos geralmente em nós. Mas às vezes Deus não está pensando só em você, Ele está pensando, sabe, nos seus filhos, está pensando no seu marido, ou está pensando na sua esposa. E às vezes Deus está programando alguns livramentos. Então você não sabe de tudo. Deus sabe tudo. E você tem que ser sensível à voz de Deus. A segunda coisa que Deus pode estar querendo falar com você, né, o porquê que você está deslocado, né, é que existe uma decisão que você tomou e essa decisão foi errada. E quando nós nos desalinhamos com o alto, quando estamos desalinhados com o trono de Deus, desalinhados com o projeto de Deus, geralmente nós vamos nos sentir descompassados, sabe? Descompassados. Por quê?
Porque a nossa vida tem que estar alinhada com a vontade de Deus, alinhado com o propósito de Deus. E às vezes, sabe, as pessoas elas comprometem sua vida, comprometem princípios, comprometem decisões, porque elas estão olhando muito para o seu umbigo, ou às vezes só para agradar os outros. Infelizmente, muitas pessoas tomam decisões erradas para agradar os outros e não para agradar a Deus. Então, às vezes você fica numa situação porque lhe pediram para você ajudar, lhe pediram para você ficar, lhe pediram para você sentar naquela mesa, lhe pediram para você ficar naquele lugar, e daí você acaba cedendo. Mas nem sempre essa é a vontade do Senhor para a tua vida. E a terceira coisa, eu quero que você compreenda. A terceira coisa é muito importante. E antes de eu falar da terceira coisa, eu volto a pedir para você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Nós vamos estar orando por você aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Nós temos um propósito muito forte de oração aqui e você é o nosso convidado. Hoje estarei em Ribeirão Preto, servindo uma igreja maravilhosa, junto com meu amigo, pastor Arão e pastora Sônia. Vai ser um prazer servir vocês. Logo, logo já estamos aí em Ribeirão Preto. E olha só, a nossa manhã de conselhos dentro da academia, que nós iríamos ter hoje, a nossa mesa de conselhos, eu passei para amanhã, porque hoje eu estarei em Ribeirão, hoje à noite. Então eu estarei praticamente o dia inteiro em viagem. Teremos a oração das 18 horas, certo? Mas a nossa mesa de conselhos ficou para amanhã. Amanhã eu vou fazer. E você que não é aluno ainda da academia aqui no Global, eu convido você a se tornar aluno. Gente, tá uma benção o que Deus está fazendo dentro da academia. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros. Esses dois devocionais aqui, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, os dois juntos dá mais de 700 orações, uma por dia. Vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa. Então, são dois devocionais, tem para 2 anos, mas a maioria das pessoas lê os dois devocionais em 2, 3 meses. E você pode adquirir nossos devocionais, tem abençoado a vida de muitas pessoas. Deixa eu só mostrar para você como é que é por dentro, olha só. Tá? Esses devocionais aqui são maravilhosos. Tem a passagem bíblica, tem a oração, tem aqui a oração para você fazer a punho e aqui as direções que vão abençoar a tua vida, que vão abençoar a tua casa, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora do terceiro ponto. O que pode estar acontecendo? Bom, primeiro então, vamos só resumir. O primeiro ponto, Deus pode estar falando com você, né, que está na hora de você mudar. O segundo ponto, Deus pode estar falando com você que uma decisão errada, algo que te desalinhou. E o terceiro ponto, uma batalha espiritual. Tá? Porque muitas vezes também, quando a pessoa se sente deslocada, pode ser uma batalha espiritual, porque a bem da verdade que tem gente que não gostaria de ver você no lugar que você está. E quando uma pessoa está debaixo de uma batalha, de uma luta espiritual, ela é pressionada, ela sente uma opressão, daí vem vontade de desistir, vem vontade de sair do lugar que está, e a gente tem que aprender a discernir se isso é uma batalha espiritual ou se é Deus falando, certo? Ou foi uma decisão que está em desalinhamento. Então essas 3 coisas é fundamental, você buscar a direção de Deus para você não perder muitas vezes uma bondade de Deus, porque toda mudança carrega uma bondade de Deus, toda mudança carrega um livramento, toda mudança carrega uma paz, uma prosperidade, uma alegria, uma direção que vem com milagres para a tua vida, uma direção que vem com a ajuda do céu para você. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você. Amém? Quero fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa, no nome de Jesus Cristo. Se você recebe a minha oração, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Eu estarei orando por você, amém? Estarei orando pela tua casa. E se você está se sentindo deslocado, escreve aqui nos comentários. Estou me sentindo deslocado, que eu vou orar por você, para que Deus te mostre, para que Deus te revele. E ouça Deus. Se coloque em oração, Deus vai falar com você. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo nesse momento. Todos aqueles que estão deslocados, todos aqueles, Pai, que estão se sentindo fora de uma direção de Deus,
Eu oro para que o Senhor toque na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor livre essa pessoa de todo mal. Livre ela de toda cilada de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Que caia por terra tudo aquilo que for um ataque espiritual contra ela. E se for um tempo de mudança, Espírito Santo fala com ela. Eu oro agora por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que essa pessoa seja curada. Jesus Cristo dá saúde. Receba a cura, receba o milagre de Deus e que haja uma intervenção do céu sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo, haja uma intervenção do céu. Que caia por terra tudo aquilo que vem contra você, que por 7 caminhos bate em retirada, que o sangue de Jesus te cubra a tua casa, a tua família. E eu peço a ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus, dá a direção certa para essa pessoa e traga paz ao coração dela, vida e alegria. Amém e amém. Amém? Espero que você tenha sido abençoado no nome de Jesus e que você compartilhe essa live com outras pessoas. E não esquece, nós temos orado aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu convido você a estar conosco nesses propósitos que Deus coloca aqui no nosso coração. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo nosso Deus. Colocamos nas mãos de Jesus Cristo toda injustiça. Ele é o juiz de toda a terra e pedimos a Deus justiça em nossas portas. Oramos e liberamos essa palavra: haverá a justiça de Deus em nossas portas. Tudo aquilo que deveria vir a nós e que não chegou a nós, tudo aquilo que foi roubado, desviado do nosso caminho, nós oramos para que venha multiplicado para as nossas mãos. Oramos por novas oportunidades, oramos por mais recursos e pedimos a tua bênção sobre nós e sobre todos da nossa casa. Quebramos também todo poder maligno, todo tipo de obra de maldade direcionada a nós, direcionada ao nosso propósito aqui nessa terra, a nossa família, os nossos filhos, está por terra em nome de Jesus. Toda invocação envolvendo o nosso nome, toda inveja, toda obra de difamação, de mentira, de invenção, está por terra no nome de Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminhos. Senhor, tirando o nosso caminho toda gente má, toda obra do caçador, toda obra, Senhor, de resistência. Quebra, Pai, completamente aquilo que foi lançado contra nós, que seja desfeito no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. Cremos no Teu favor, Senhor. Abra o céu sobre nós. Oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos conecte às pessoas certas, nos leve aos lugares certos e guie o nosso coração. Também oramos, Pai, para que o Senhor nos dê livramento a nós e a todos da nossa casa e tira do nosso caminho, Senhor, aquilo que for perda de tempo, aquilo que for perda de energia ou até mesmo perda de recursos. Pedimos, Senhor, sabedoria, visão, discernimento do Senhor na nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo ao câncer, eu digo a tumores, eu digo a alergia, eu digo a todo problema no corpo físico, no sangue, nos órgãos internos dessa pessoa. Receba cura agora, que o toque de Jesus Cristo, Senhor, que a tua mão poderosa restaure a saúde dessa pessoa. Oramos, Jesus, para que o Senhor toque do alto da cabeça à planta dos pés, no corpo físico dessa pessoa, e dizemos a toda enfermidade: renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Estamos no 10º dia do nosso propósito. Escreve aqui: estou firme. Essa frase representa que estamos firmes com os nossos pés na rocha que é Cristo. Ele é a rocha do nosso sustento. Então, quando você entrar na oração
Escreve nos comentários aqui, estou firme, em nome de Jesus. Nada vai tirar você desse propósito e nem da presença de Deus. Estamos firmes, crendo que o nosso Deus está agindo em nosso favor. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Também quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, ativa o sininho, é importante você ativar o sininho, porque daí você ativa todas as notificações e receba essa palavra como uma palavra profética. No final eu estarei fazendo uma outra oração por você e na oração de hoje, final, eu estarei orando por algo muito especial que Deus me revelou na oração da manhã e eu quero intensificar isso. Amém? Então, no final aqui hoje da oração, eu quero intensificar algo que Deus me mostrou na oração da manhã. Eu quero falar um pouco hoje sobre 5 características indispensáveis de uma pessoa que é prudente. Toda pessoa prudente tem essas marcas aqui. Toda pessoa prudente. A pessoa prudente, ela pensa antes de falar. Em Provérbios 10:19 a Bíblia diz: na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Uma pessoa prudente não fala demais nem reage impulsivamente por meio de palavras. Então, toda pessoa que é prudente, Jesus disse, vigiai e orai. Ele nos ensinou a orar e ser prudente. A pessoa que é prudente não fala demais. Tenha esse cuidado. Tem gente que fala e abre a sua vida e fala dos seus projetos e conta o que não podia contar. Desperta a inveja, desperta o ódio das pessoas. Desperta também, o afastamento de pessoas. Pessoas que eram para estar próximas, mas que viram que você fala demais, acabaram se afastando. Toda pessoa que não pensa antes de falar, é como diz aqui em Provérbios, não vai faltar transgressão, ela vai tropeçar em muitas palavras. Uma coisa que eu aprendi, em determinadas situações, fale pouco, principalmente com pessoas que você não conhece muito. Fale pouco, fale o necessário, fale o que lhe perguntarem. E um detalhe, quando lhe perguntarem certas coisas, também pense antes de falar. Para que nenhuma fala sua venha comprometer a sua integridade ou venha comprometer a integridade de outra pessoa. Há pessoas que se aproximam de nós para querer saber da vida dos outros. E se você fala da vida de outra pessoa, você acaba expondo aquela pessoa e também expondo o seu relacionamento com aquela pessoa. Eu conheço pessoas que, se alguém falar mal delas, elas simplesmente cortam a comunicação. Simplesmente cortam a comunicação. E por quê? Porque elas já são pessoas, muito reservadas. São pessoas públicas. São pessoas que até mesmo cansam da exposição. Então, eles preferem ter poucos amigos, mas que não fale da vida deles, do que ter muita gente ao redor expondo suas fraquezas, expondo suas limitações, expondo sua privacidade. É por isso que a gente tem que pensar antes de falar. Tem coisas que não devem ser faladas, tem certas, eu posso dizer, conversas que mais vai trazer prejuízo para você que qualquer ganho. É por isso que a Bíblia nos ensina a sermos prudentes. Quer saber um pouco mais sobre prudência? Quem é prudente mede as suas ações antes de agir. A Bíblia nos diz em Provérbios 14:15, o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente, olha que tremenda essa palavra, presta atenção onde pisa. O prudente não se lança na primeira coisa que ouve ou que vê, mas ele avalia e consulta. Tem gente que não mede os seus passos antes de agir. Vai entrando e depois vê como é que vai fazer. Há coisas que devem ser pela fé. Há outras que a prudência exige. É por isso que, antes de fechar um negócio, consulte a Deus em primeiro lugar e depois
Preste bem atenção no negócio antes de finalizar qualquer coisa. Você sabe que quando o leite vira, é só o trabalho de limpar depois. Então Jesus nos ensinou a prudência. Por que eu acredito tanto em ouvir a Deus? Porque ouvir a Deus é uma consulta com o céu. Ouvir a Deus é saber o que Deus sabe que você não sabe. Porque os especialistas, eles veem números, eles veem dados, eles têm o conhecimento natural, mas Deus tem o conhecimento não só natural, mas espiritual. Ele sabe o que está por trás de cada coisa e se aquilo é para você, se é um caminho para você ou se é uma distração. Eu entendi na vida que até certas oportunidades, por melhores que sejam, por mais que você ganhe, elas podem ser uma distração para o seu propósito. Então toda pessoa prudente, ela mede seus passos antes de agir. Será que é prudente eu me conectar com aquela pessoa? Será que é prudente eu estar no evento? Esses dias ainda me convidaram para um evento que eu não senti de ir. Eu não senti de ir porque eu medi os meus passos. Eu medi a minha ação antes de ir nesse evento, porque me veio aquele pensamento: será que isso vai ser benéfico para a minha vida? Porque o dinheiro não pode nos mover. E também as pessoas com quem você se conecta, as pessoas com quem você faz qualquer tipo de negócio ou de conexão, isso não pode também afetar os seus princípios. Se afetar os seus princípios, então esse lugar não é um lugar bom para você ir. Não é todo lugar que você tem que ir. Não é tudo que lhe convidam que você tem que participar. Por isso, meça os seus passos antes de agir, para não comprometer a tua casa, para não comprometer teu futuro, para não comprometer o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que o prudente aqui por essa palavra, ele presta atenção. Ele presta atenção onde pisa, aonde ele vai, com quem ele vai sentar. E se você vê algo errado com uma pessoa, por mais que você tenha gratidão com ela, não caminhe mais com ela. Porque teus princípios têm que estarem à frente de qualquer amizade. Teus princípios têm que ficarem à frente de qualquer relacionamento. Terceiro, a pessoa prudente antecipa o perigo e toma cuidado. Em Provérbios 22, verso 3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. A prudência protege, porque prevê as consequências. Então tem coisas que você não vai, porque você sabe o que pode dar. Então a pessoa que é prudente, ela cuida o que ela posta, ela cuida com quem ela senta para conversar, ela cuida com quem ela anda. Certa vez eu trouxe uma pessoa num evento meu, porque às vezes a gente não conhece as pessoas, vê a pregação, pensa que é benção e convida a pessoa. E daí eu convidei uma pessoa para vir, isso há quase 2 anos atrás, convidei uma pessoa para vir num evento meu. Quando terminou o evento, pessoas confiáveis, pessoas próximas de mim, começaram a dizer: olha, essa pessoa não é confiável, essa pessoa tenha cuidado. E eu tinha inclusive já marcado um outro evento com essa pessoa para estar agora num evento dela, e eu acabei cancelei minha participação, não trouxe mais essa pessoa. Por quê? Porque se as pessoas próximas de mim conhecem aquela pessoa e me avisaram, porque eu não conhecia, mas elas me avisaram. Então, a partir do momento que eu tenho consciência do assunto, a partir do momento que eu sei do que eles me falaram, então eu tenho responsabilidade de me afastar, certo? Porque uma coisa é você cair de paraquedas numa situação. Você não sabe do que está acontecendo, mas a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, é questão de caráter e prudência você não andar mais com aquela pessoa. E não importa, gente. Por mais que haja relacionamento,
por mais que seja importante, por mais que seja bom, você tem que aprender. Você tem que aprender a ser uma pessoa prudente. A Bíblia diz que Jesus caminhava com prudência aqui nessa terra. Uma outra coisa, a quarta coisa da prudência, ela sabe quando calar e quando falar. Em Provérbios 17, verso 27 e 28 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até um insensato passará por sábio se ficar calado, se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Uma pessoa prudente domina a sua língua e fala no momento certo. Então você entende quando não é o momento de falar. Sabe, a pessoa está ali, ela está tensa e você vai pedir alguma coisa para ela. Não tem como pedir, ela está tensa, ela está preocupada. Então, seja prudente, não é o momento de você falar, nós temos que aprender o momento das coisas. O momento de falar, o momento, sabe, de se calar, o momento de ficar em silêncio, o momento de só orar. Vamos orar. É que nem quando uma pessoa perde um ente querido. Por mais que você tente falar para ela a respeito do céu, a respeito da esperança que há em Jesus Cristo, há momentos que é melhor você só orar. Senhor, consola esse coração, traga paz, traga tranquilidade. De repente, seu filho fez uma coisa errada e você quer falar, você quer dar um sermão nele. Às vezes é um momento de só você colocar as mãos nas costas e orar e pedir para que Deus acalme seu coração, para que num outro momento você fale. Ou seja, a pessoa prudente, ela é comedida no falar. Ela tem cuidado. Ainda mais pessoas que são públicas. Eu sei, tem gente pública aqui que me acompanha. Você tem que ter cuidado naquilo que você fala. Porque o que você fala pode gerar, às vezes, ódio nas pessoas, pode gerar raiva, pode gerar, sabe, tantas coisas negativas contra você. Então, eu acredito que tem uma maneira certa de você colocar as coisas. E nós precisamos pedir sabedoria de Deus para poder conduzir as coisas de acordo com a graça e de acordo com a sabedoria que o nosso Deus nos dá. Amém? Bem, e a quinta coisa, e aqui eu encerro essa palavra, a pessoa prudente, ela recebe conselhos e é ensinável. A prudência reconhece que não sabe tudo e busca direção. Provérbios 12:15, o caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. Pessoas prudentes se aconselham. Pessoas prudentes buscam a ajuda de Deus e buscam muitas vezes até a ajuda de homens de Deus e mulheres de Deus para tomar as suas decisões. Tem gente que não quer errar, você precisa estar conectado com pessoas de Deus para essas pessoas lhe aconselharem. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem gente que tem o conselho certo para você. Tem gente que traz um conselho para a sua vida que pode mudar completamente os rumos do seu destino. Então, busque os conselhos de Deus. Busque a ajuda de pessoas que podem lhe dar o auxílio. Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui muito bonito da Débora. Olha esse testemunho aqui. Ela escreveu assim: eu venho hoje dar um testemunho da cura da minha mãe Vilma. Foi curada de um câncer no dedo. Oramos pedindo a cura, pois o médico havia dito que após 45 sessões de rádio seria necessário amputar. Mas para a glória de Deus não foi preciso. O Senhor operou o milagre e curou o câncer dela. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Débora. Deus te abençoe, Vilma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E a nossa fé está totalmente em Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero pedir a você que está aqui, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, tem um sininho aí. É muito importante você clicar nesse sininho e ativar as notificações. Nós temos orado às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos no 10º dia do nosso propósito. Escreve aqui, estou firme. Escreve aí, estou firme. Declare que você está firme nesse propósito para a glória de Deus. Amém? E também nós temos programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado na Rede TV às 10 da manhã. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão de levar a palavra a todos os cantos do Brasil através da televisão, então que Deus te abençoe e meu muito obrigado.
Você pode ir no meu site lá, você vai ver como ser um parceiro do nosso ministério, ou pode também acionar a minha equipe, chamar o nosso pessoal e pedir as informações para eles. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Também quero dar um anúncio que sexta-feira agora teremos a Escola de Profetas aqui na Flórida, em Orlando. Vai ser incrível, certo? Nessa sexta-feira, para todos os meus alunos da Academia Kingdom Global e também para aqueles que não são alunos, mas que querem aprender a ouvir a voz de Deus. Mais informações com a minha equipe. E domingo, pela manhã, nós vamos ter um culto aqui em Orlando às 8h30 da manhã, bem cedinho, certo? 8h30 aqui, mas 9h30 horário do Brasil. É 1 hora de diferença de fuso, tá? Então, às 8h30 da manhã. E se você mora aqui nos Estados Unidos e quiser participar desse tempo de adoração ao nosso Deus, eu convido você a estar conosco. Neste domingo, às 8h30 da manhã. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. Quer participar? Quer trazer a tua família? Quer trazer amigos para esse culto? Então entre em contato com a minha equipe, certo? As vagas estão já quase acabando, para a glória de Deus. Então entre em contato com o nosso pessoal. Você pode entrar em contato através do nosso site, certo? Ali tem o WhatsApp da minha equipe e você já pode reservar o seu lugar. Eu só peço que aqueles que reservarem o seu lugar, que verdadeiramente venham vir, certo? Porque nós pagamos para alugar um lugar, para alugar o som, para alugar tudo, nós pagamos, então foi um investimento alto. Não pensávamos em fazer o culto aqui domingo, mas Deus abriu a porta e muitas pessoas nos pediram também, e então conseguimos. E para a glória de Deus vamos ter esse culto. Amém? Vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Muito bem, quero agora declarar os Salmos 91. Quero pedir a você que você compartilhe essa live com 7 pessoas. E se você não escreveu ainda a nossa frase profética, escreve aí: estou firme em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. E eu volto a falar que hoje pela manhã Deus falou muito comigo sobre coisas que iriam movimentar nessa semana. Movimentações até sexta-feira da justiça de Deus. E eu creio nisso. E vou orar, vou intensificar minha oração agora. E se você precisa que algo movimente aí na sua vida, coloca aqui nos comentários. Apresenta aqui nos comentários. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você tem orado a Deus para movimentar na tua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que Tu és o juiz de toda a terra. E da mesma maneira, Pai, que aquela mulher se aproximou de um juiz iníquo e com fé, com perseverança, pediu para que ele julgasse a causa dela. E ele deu ganho de causa a ela. Meu Deus, nós apresentamos diante de Ti, sabendo que Tu és um juiz bom e um juiz justo. Apresentamos diante de Ti a nossa causa e pedimos, manifesta a Tua justiça. E que toda injustiça contra nós caia por terra, toda obra de maldade caia por terra. Oramos agora usando a autoridade que o Senhor nos deu,
de Lucas 10:19 para pisar serpentes e escorpiões, e quebramos completamente toda a força das trevas contra a nossa vida, toda a resistência espiritual. Tudo aquilo que combate contra nossos filhos, tudo aquilo que combate contra o nosso destino, nós oramos agora para que todo tipo de ação maligna, todo tipo de resistência no mundo espiritual caia por terra. Que setas de desânimo, de cansaço, de depressão, de tristeza e de enfermidade sejam quebradas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Guarda nossa mente, Senhor. Guarda nosso coração, guarda nosso ser em Ti, Jesus. Cremos no Teu poder. Cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra. Senhor, somos gratos pela Tua bondade, somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor sem fim. Senhor, e Te pedimos, abre o céu sobre nós e traga respostas, que haja movimentações, que as movimentações de Deus sejam liberadas em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está impedido no mundo espiritual de vir até nós, nós oramos agora por uma liberação total e completa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera o que está travado, tudo aquilo que estiver travado, tudo aquilo que estiver lento, que haja agora uma aceleração divina, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor sobre a vida dessa pessoa e nos ensina, Espírito Santo, a sermos prudentes. Senhor, ajude-nos a falar e a sermos medidos em nossas palavras, em nossas ações, para que o nome de Jesus seja glorificado e nós também não venhamos atrair problemas para a nossa vida. Senhor, guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, derrama da Tua graça, nos dê uma força sobrenatural. Aquele que está chegando do seu trabalho agora, que precisa de forças novas, precisa de um renovo, que a unção do Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Eu quero dizer algo, seja para uma mulher, para 10 ou para 100, que está enfrentando lutas dentro de casa, que está sendo muitas vezes envergonhada, injustiçada, Deus fará justiça na tua vida e na tua casa. Não temas, porque o Senhor está contigo e te dará livramento. Senhor, honra a fé dos Teus filhos e filhas. Apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos que estão aqui. E Te pedimos, Senhor, libera das movimentações do Teu Espírito, movimentações da justiça. Senhor, é Tu quem dá ordens aos Teus anjos. E eu creio, Senhor, que coisas irão se movimentar essa semana. Grandes oportunidades chegarão, provisões chegarão, respostas chegarão, ajustes acontecerão para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Estamos firmes nesse propósito, nesse 10º dia, para a glória de Deus. Até mais, queridos. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.